Fala, torcedor do Clube do Remo. Já chega deixando aquele like porque fortalece demais o canal, se inscreve se ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo a sua cidade. O Remo voltou de Porto Alegre com um empate em 0 a 0 pela Série A e assim, olhando friamente, é aquele tipo de resultado que muita gente assinaria antes da bola rolar. Jogar fora de casa, contra um time grande tradicional, com estádio cheio, pressão da torcida, não é simples. Só que futebol não vive só de análise fria, né? Quem assistiu ao jogo sabe exatamente o que eu vou falar agora, dava pra ganhar. E não é exagero não. O Remo teve chances reais, principalmente no primeiro tempo, quando o time foi organizado, teve postura, não se acovardou e conseguiu criar boas oportunidades. E aí entra o ponto que mais preocupa o torcedor hoje, a falta de eficiência. Porque não adianta nada você fazer um jogo competitivo, criar, chegar na frente e não concluir. O Remo teve volume, teve presença ofensiva, teve até pênalti a favor e não conseguiu transformar isso em gol. E quando você tá brigando lá embaixo da tabela, esse tipo de erro custa caro. Muito caro. É o tipo de detalhe que muda completamente o rumo de um campeonato. O próprio Léo Condé deixou isso claro depois da partida. Ele valorizou o ponto conquistado fora de casa, claro, mas não escondeu aquela sensação de frustração. Porque pelo que o time produziu, dava pra sair com os 3 pontos. E eu vou te falar, essa sensação não é só dele não, é do torcedor também. Porque você vê o time jogando melhor, vê evolução dentro de campo, vê que não é mais aquele time perdido de rodadas atrás, mas o resultado ainda não acompanha. E no futebol, infelizmente, o quê? Fica o resultado. Só que ao mesmo tempo, a gente precisa ser justo na análise. Tem evolução sim. O Remo hoje é um time mais organizado, mais competitivo, mais equilibrado. Você consegue enxergar um padrão de jogo, uma ideia sendo aplicada. E isso não acontece do nada, isso é trabalho. Só que tem um fator que pesa muito e que às vezes passa batido: o elenco. Esse time do Remo foi praticamente reconstruído. Mais de 60% a 70% dos jogadores mudaram. Isso significa falta de entrosamento, falta de adaptação, falta de tempo de trabalho conjunto. Enquanto outros times já têm base, já têm química, já jogam juntos há mais tempo, o Remo ainda está se encontrando. E fazer isso disputando a Série A com jogo atrás de jogo é ainda mais difícil. E não para por aí. A sequência recente do Remo foi pesada demais. Foram 5 jogos seguidos, sendo 4 fora de casa. Isso desgasta qualquer equipe. Não é só físico, é mental também. Viagem, pressão, pouco tempo para treinar, tudo isso interfere diretamente no desempenho. Então quando você coloca esse contexto todo na mesa, esse empate começa a ganhar um peso um pouco diferente. Não é o ideal, claro que não é, mas também não pode ser tratado como algo totalmente negativo. Agora, olhando para a tabela, a situação ainda é delicada. O Remo chegou aos 7 pontos, conseguiu sair da lanterna, o que já dá um pequeno alívio, mas segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação. Ou seja, a pressão continua. E vai continuar enquanto o time não começar a transformar desempenho em vitória. Porque uma hora não adianta mais jogar bem e empatar. Vai precisar ganhar. E ganhar jogos grandes, jogos diretos, jogos que mudam o rumo da competição. E aí entra o próximo desafio, que pode ser decisivo: Vasco da Gama no Mangueirão. E aqui, meu amigo, muda tudo, porque agora é em casa, agora é com a torcida empurrando, agora é confronto direto, é aquele jogo que vale mais do que 3 pontos. Só que tem um problema: o Remo não vai contar com o Iago Pikachu, que foi expulso. E isso pesa, principalmente no momento em que o setor ofensivo já está sendo questionado. E aí vem a pergunta que não quer calar: quem vai chamar a responsabilidade? Porque o ataque do Remo precisa responder. Precisa ser mais decisivo, precisa ter mais frieza. O Condé falou sobre dar confiança e ele tá certo. Atacante vive disso. Quando a bola começa a entrar, tudo flui. Mas quando não entra, a pressão aumenta, a ansiedade bate, e aí começa a errar mais ainda. É um ciclo perigoso. Por outro lado, tem pontos positivos para o próximo jogo. A volta de jogadores como Zé Wellison e Zé Ricardo pode dar mais consistência ao meio de campo, melhorar a marcação e também a saída de bola. Isso ajuda o time a chegar mais organizado no ataque. E quando o time chega mais organizado, a chance de finalizar melhor aumenta. Mas no fim das contas, tudo se resume a uma coisa: resultado. O Remo precisa começar a vencer, precisa aproveitar as oportunidades, precisa fazer o mando de campo valer, porque a Série A é cruel. Não tem espaço para erro constante. Se você vacila, fica para trás. E recuperar depois é muito mais difícil. Agora, também não dá para ignorar que tem algo sendo construído. O time mostra competitividade, entrega, vontade. Não é um time apático. Não é um time entregue, e isso já é um bom sinal. Falta ajustar detalhes, principalmente no último terço do campo. Aquela calma na hora de decidir, aquele capricho na finalização, aquela escolha certa no último passe. E isso pode ser o ponto de virada. Mas me diz você tá confiante? Você acredita que o Remo consegue sair dessa situação? Ou acha que ainda falta muita coisa para esse time engrenar de vez?
E no ataque, quem você colocaria como titular no próximo jogo? Comenta aqui embaixo, vamos trocar ideia porque esse debate é importante. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente vai acompanhar tudo de perto. Cada jogo, cada rodada, cada detalhe dessa caminhada do Remo na Série A. Porque uma coisa é certa, essa temporada ainda vai dar muita emoção. E o Remo ainda pode escrever uma história diferente nesse campeonato. Depende de ajuste, depende de confiança e depende principalmente de transformar desempenho em vitória.